Meus queridos amigos, boa noite. Hoje eu estou fazendo uma nova live aproveitando esse tempo de pandemia, esse tempo em que exige de todos nós, tanto aqui como no mundo, de uma reclusão, de quarentenas, de ficar em casa, de ficar sozinho. Eu resolvi conversar sobre um assunto que me interessa muito e que eu venho estudando, que eu denominei nesse escrito, nessa fala, como a capacidade de estar sozinho. Somos seres humanos que começam a vida numa extrema dependência física e psíquica, condição imprescindível para o desenvolvimento de uma futura autonomia. Todos nós sabemos, e é uma área muito estudada, principalmente na atualidade, a questão das relações fusionais. Pois então, nascemos fusionados e é preciso que tenhamos um projeto de vida em direção à separação. O ser-se mesmo, a individualidade, a capacidade para sermos responsáveis por nossa própria vida. É claro, sem transformar essa trajetória em liberdade, num individualismo arrogante e autossuficiente, negando desse modo a importância do outro, a noção de alteridade e a riqueza da parceria. Aliás, sempre repito que nós estamos vivendo, particularmente do século XXI, a exuberância de um individualismo, de um narcisismo perverso e de uma incapacidade de estabelecer relações afetivas, priorizando uma postura preponderantemente narcísica. É um fato secular o de que os pais têm muitas dificuldades de viverem com seus filhos a experiência de deixá-los estar sós. Ficar só, ainda que por alguns motivos ou horas, pode representar para a mãe, particularmente, e para a criança, a iminência de uma angústia baseada numa fantasia de abandono. Mas não é verdade que solidão
seja sinônimo de abandono e de perder quem se ama. Solidão, estar consigo próprio, é um estágio para uma separação futura. É um treino da condição, como dizia o Freud, autoerótica para a escolha objetal. Além de ser uma oportunidade de viver sua própria criatividade no lugar da ausência. Aqui é importante lembrarmos a função do brincar, que o Winnicott dava uma importância fundamental. Nossa cultura sempre foi e é, por excelência, uma cultura primitiva, tribal demais, que consciente ou inconscientemente transmite sempre a ideia de que sozinhos os filhos não sobrevivem. Separadas, as filhas e filhos são incompetentes para se manterem. Doce ilusão. É bem verdade que os tempos atuais, com maior liberdade, expansão de educação e profissionalização, por exemplo, da mulher, para além das funções domésticas, trouxeram inevitavelmente a possibilidade de se refazer a relação e a qualidade da função materna. Ganhar os pais, principalmente as mulheres, e ganharam também os filhos, pois essas mudanças criaram espaços novos de uma qualidade melhor na organização familiar. Mas, a despeito da importância do fato de que criam-se filhos para o mundo, desejo aqui salientar e refletir sobre por que é tão perigoso, ameaçador e até aterrorizante para uma mãe ou um pai, e do mesmo modo para seus filhos, viverem a perda do bendito cordão umbilical. Cordão umbilical aqui na plenitude de seu sentido metafórico. Quando duas pessoas se separam, é óbvio que se trata de uma experiência dolorosa. Mas isso não significa a morte psíquica de uma ou de outra. E sim a possibilidade de uma nova qualidade de relação, aproveitando experiências passadas, com limites, privacidade, respeito, autonomia e desenvolvimento das capacidades próprias de sobrevivências como seres humanos singulares. Entretanto, se as relações são fusionais, confundidas, significando com isso que não existe individualidade, autonomia, e sim dois em um, como dois em um, é engraçado que a gente pode pensar,
Como alguém pode se separar de si próprio? Não será nossa onipotência afirmar que alguém não sobrevive sem o outro. Um fator racionalizador contra a famosa angústia da castração, a angústia do nascimento, a angústia da separação, que Freud tanto se aprofundou, principalmente do meio para o fim de sua obra, num belo artigo chamado Inibição, Sintoma e Angústia. Outro dia, eu ouvi uma seguinte história. A mãe me contava que estava na sala de casa e a criança, por sua vez, estava brincando no quarto com seus brinquedos, entre aspas, companheiros visíveis e invisíveis, necessários. E de repente a mãe diz que está saindo para comprar algo na padaria e que ela ficasse com a empregada. Repentinamente, a criança logo bradou em tom de desespero e de angústia. E disse: "Eu também vou logo com você." Ela esquecia os brinquedos, sua criatividade, esquecia de si mesma brincando na solidão do seu quarto, na vantagem de estar sozinha. E a mãe, que poderia ter conversado com a riqueza dessa experiência, fica mobilizada pela aflição da filha e, afinal, a levou. Penso que ambas perderam uma grande oportunidade para o exercício de tirar proveito de estarem a sós. Mas a fantasia de abandono, o terror de perder a proteção, entre aspas, a iminência da falência das capacidades psíquicas para viver, tomaram conta da cena. Que pena. É claro que nossos pais não têm culpa. É evidente que eles estão lidando também com as angústias não elaboradas, angústias essas de separação dos seus pais, e que ficam amedrontados, aterrorizados, desacreditados, que seus filhos, e é uma coisa que eles não percebem, têm recursos para ficarem a sós. E mesmo que seja por pouco tempo, esse é um exercício onde tanto a criança e principalmente os pais hão de respeitarem esse momento, novamente lembrando Winnicott, esse momento que ele chamou de espaço transicional, esse momento que Freud chamou da falta do objeto, onde tanto o espaço transicional quanto a falta do objeto podem ser substituídos principalmente pela brincadeira e pelo pensar. Com isso, meus
queridos amigos, deixo essa mensagem nesse momento tão terrorífico, tão angustiante, tão, como diziam os psiquiatras clássicos, tão cheios de angústia de fim de mundo, onde a gente está recluso, onde nós estamos obrigados a nos recolher em função de uma ameaça real de morte, e essa ameaça vai desde a ameaça individual à ameaça social, trazendo às vezes angústias catastróficas de pânico, de fim de mundo, de que não suportaremos nos conter e esperar novos tempos. E aí é que eu sinto a necessidade de conversar, de transmitir, de lembrar e de, principalmente, dizer a todos nós, nesse momento, nós precisamos acreditar em nossos recursos psíquicos. É claro que uns têm mais do que os outros. É claro que algumas pessoas sentem esse momento, ou essa capacidade em estar sozinho, em perder o apoio, em perder a suposta segurança, e entra em pânico e às vezes não consegue transformar esse pânico, esse desespero, esse estado de angústia fóbica, esse estado de pânico, num estado menos sofrível, onde possa se tolerar o desespero e substituí-lo por tantas qualidades, tantos recursos que as nossas mentes têm. Ler, escrever, conviver dentro de casa com nossos familiares, brincar, tirar proveito de um mau negócio, como dizem os americanos, tirar proveito desse momento em que o encontro conosco é tão íntimo e não é uma coisa fácil, porque quando a gente entra em contato com a nossa intimidade, há a possibilidade de uma alegria, de um prazer, se nós estamos constituídos, como dizem os analistas, de objetos internos bons, ou se o nosso mundo interno é um mundo compreendido de figuras terroríficas, superegóicas, cruéis, que atanasam a nossa vida e, particularmente, a nossa solidão. Essa era a mensagem que eu quero deixar nessa terceira live. Espero repetir outras e agradecer a todos vocês, meus amigos, que me leem, tanto no Facebook como nos jornais, particularmente e atualmente no Jornal de Brasília, na sua edição online, e
prometer que outros temas sobre a nossa existência, sobre o nosso psiquismo, sobre questões de correlação entre a literatura e a psicanálise, a filosofia e outras ciências afins, possam aumentar o cabedal da nossa cultura interna e melhorar a nossa condição da realidade psíquica de cada um de nós. Um grande abraço, boa noite.